Fala turma, beleza? Vamos lá para a segunda aula do seu curso gratuito de Webflow. Dando continuidade a esse projeto aqui com o Contato Flow, vou, como eu falei para vocês, continuar explicando. Não vou entrar em detalhes sobre todos os detalhes técnicos ou nomenclaturas, etc. Mas eu vou tentar, aos poucos, começar a trazer para vocês alguns conceitos que, do meu ponto de vista, são os mais essenciais, pelo menos nessa primeira jornada de aprendizado, perfeito? Então vamos lá no Figma. Já criei aqui no Figma a versão mobile para que vocês consigam utilizar futuramente quando a gente partir para o mobile. Mas a ideia é que a partir dessa aula a gente comece a trabalhar por sessões, perfeito? Se não ficar muito longa, eu consigo trabalhar 2 a 3 sessões por aula, mas vamos ver como é que vai ficar e a depender. Eu vou pausando aqui para poder não deixar a aula muito longa e também para que o conteúdo não fique muito confuso. Perfeito? Vamos lá. Estou aqui na página home desse projeto. Se você ainda estiver na página Draft Style Guide, é só clicar aqui em Home que você já vai ser transferido para cá. E aqui você vai ter acesso à estrutura da página. Essa estrutura aqui de página é o que o Client First sugere para que você consiga executar as boas práticas da web, tá? Essas boas práticas não foram escolhidas aleatoriamente pelo time da FineSuite. Então eu sugiro que vocês acompanhem esse padrão que eles vão utilizar, mantendo o Page Wrapper, Global Styles e aí Main Wrapper e dentro do Main Wrapper as demais seções, perfeito? Vou excluir aqui esse Nave Fixed, que é essa nave bar aqui, e vou excluir também a Section Hero, perfeito? E vou deixar isso aqui. O que é isso aqui? É uma estrutura de sessão que normalmente é o padrão que o Client First utiliza. Por que eu falo normalmente? Porque a depender do desenvolvedor, ele vai optar por adaptar para o workflow dele. Eu prefiro usar dessa forma, pois foi uma das que eu aprendi com o Rodolfo, né, que foi um dos meus mentores aqui na Webflow, e para mim faz total sentido utilizar esse tipo de estrutura, porque otimiza bastante tempo e me dá a facilidade de conseguir reproduzir diversas estruturas que têm um padrão similar sem precisar estar criando tudo do zero. Então vou clicar aqui em Ctrl Shift A para poder abrir essa seção, tá? Desse componente. E aqui você vai ver que temos algumas divs. Temos essa div block, temos o padding global. O que é o padding global? São os espaços laterais que temos aqui, né? Então todo site ele precisa ter uma margem de respiro, né, para poder cumprir os princípios de design e melhorar a experiência do usuário. Tem também o pad section, que são esses acima e embaixo. Deixa eu até tirar aqui com o class. Padding global, se você ver, e tem um padding section large, que é como eu utilizo. Você também poderia fazer dessa forma. Tem o padding global, e dentro do padding global você pode colocar uma div aqui. Como foi que eu coloquei essa div aqui? Coloquei com atalho, cliquei em container, aí cliquei Alt, Ctrl ou Command e G, que aí ele já vai colocar aqui. E aqui eu posso colocar padding section large, tá? Mas eu prefiro fazer dessa forma como estava aqui, padding section large, porque já me otimiza tempo e o resultado que eu quero já fica perfeito, tá bom? Container large, como a gente já estilizou, que equivale à largura, né, do container que a gente definiu aqui para o esquema de grids, né, que é 1216 pixels, e aqui dentro a div block, perfeito? A primeira div que está englobando o o padding global, ela será a nossa section. Vou até colocar aqui, ó, settings, vou colocar section, perfeito? E aqui eu vou colocar a classe section home, porque estamos na home, hero. Perfeito. O que é que acontece? Essa aqui é a seção da página home e é a hero section. Perfeito? Agora vamos clicar nessa div aqui
E aqui a gente vai colocar Home, Hero, Component. Todo o conteúdo a gente vai colocar dentro desse component. Todo o conteúdo dessa Hero Section a gente vai colocar nesse component. Não sei se todas as pessoas que estão nesse curso têm familiaridade com web, mas caso não, vou dar um breve resumo aqui. Mas tudo que temos na web, né, são caixas, né, são box. Tanto que é um conceito muito popular dentro da de pô, esqueci o nome da palavra em português, mas de todo o contexto de web que é chamado de box model, né? Acho que deixa eu apertar Ctrl Shift O aqui, você vai ver, ó, que são caixinhas, tudo são caixas, né? E a nossa meta aqui lá no Webflow é colocar todas essas caixas organizadas como estão aqui no Figma, né? Acho que quando a gente dá o Ctrl Shift O aqui, a gente consegue ver de maneira bem clara, né? Tudo isso aqui. Então, a gente vai organizar por caixas lá também. Se você parar para olhar, aqui é uma caixa que tem mais duas caixas dentro, né? Essa caixa de cima, que contém a descrição e, e também o heading H1, e a segunda caixa que só tem o botão, perfeito? E aqui a gente tem outra caixa somente com a imagem, certo? Então a gente vai criar essa seção agora, perfeito? Vamos lá. Vamos colocar uma div aqui. Para poder colocar uma div, vou clicar em Ctrl E. Cliquei aqui, eu vou escrever, vou digitar, melhor dizendo, né? Div. Tá. E tem outra para imagem. Então vou colocar aqui, clicar de novo em Home Hero Component e vou clicar em div também. Feito. Tem uma acima, uma abaixo. Se você parar para observar, essa div de cima ela está em Auto Layout, que vai mostrar que temos um elemento Flexbox vertical Align Top Center. Então, vou fazer aqui na Beflow a mesma coisa, só que antes de fazer isso, eu vou copiar esse nomezinho aqui, Home Hero. Vou clicar nessa primeira div block, que vai ficar a primeira caixa. E vou colocar aqui Heading Wrapper, que é a div que vai estar com o nosso conteúdo do heading dentro. Feito? Como aqui dentro desse heading wrapper a gente tem dois conteúdos que vão estar separados, é porque aqui a distância são 16 pixels e aqui são 28. Pode ser até 32, para ficar certinho a regra de 8 pontos, né? 8 pixels. Então vou colocar uma div para a gente adicionar o heading e a descrição. Ctrl E, div. Vou até copiar esse nome aqui, heading. Vou colar aqui e vou apagar essa primeira parte. Ó. Wrap, tá? A de cima é wrapper e a de dentro é wrap. Feito? E aqui eu vou colocar, vou apertar de novo Ctrl E, vou digitar H1. Já temos aqui o H1. Tem um H1 aqui dentro, agora eu vou clicar aqui dentro dessa caixinha para a gente colocar um nome para esse H1, que será a classe que a gente definiu. Vou colocar aqui H1, já vai aparecer Heading Style H1, tá? Você vê que não mudou nada, mas o ideal é a gente usar, porque se eu futuramente precisar atualizar o Style Guide, né, o Style System, eu ajustando lá, ele já vai reproduzir em todos. Deixa eu até mostrar um exemplo aqui, vou duplicar. Vou apagar aqui no H1 e vou apagar esse daqui de baixo também.
Vou aqui em font size, vou quebrar. Ele tá com 4 REM de tamanho de fonte. Vou colocar aqui 8. Você vê que eu mudei, o de baixo e de cima não mudou. Se você parar para observar, esse de cima não tem nenhum nomezinho. Esse nomezinho equivale a class, tá? Classe é como se fosse um rótulo que ele dá o mesmo tipo de propriedade, tá? Para todos os elementos que tem aquele rótulo. Então, quando eu mudei aqui, eu tirei o tamanho da fonte do padrão para esse aqui customizado, ele automaticamente criou essa classe aqui, tá? Então, por isso que é super importante você colocar a classe, como eu tinha mostrado anteriormente, em todos os elementos que você sabe que vão se repetir durante a página. Agora você vê, ó, esse aqui vai ter o heading style H1 e esse aqui é a mesma coisa. Então, se eu mudar aqui vamos colocar o 8 novamente aqui, dá um enter, você vê que ambos mudaram, porque eles respeitam essa estrutura de classe. Então é muito importante que durante a aplicação do projeto, a gente sabe que um elemento ele vai seguir o padrão, um determinado padrão para todas as páginas, que a gente utiliza a mesma nomenclatura de classe, tá? Então, se eu ajustar a cor aqui, por exemplo, ele vai ajustar em todos, porque faz parte da mesma classe. Perfeito? Eu vou dar um Ctrl Z aqui até ele ficar dessa forma como estava. Vou excluir esse primeiro aqui, tá? E aí vamos seguir. Aí aqui dentro desse heading wrap, Ctrl E, vou apertar P, vou adicionar um parágrafo. Beber água aqui. Também calor aqui em Salvador. Coloquei o P, agora vamos lá colocar o conteúdo, né? Copiei aqui, colar, copiei de cima, colei também, perfeito. Aí vou clicar aqui novamente em Home Hero Heading Wrap e vou copiar o mesmo padrão de layout que está aqui no Figma. Você vê Auto Layout Vertical, lá em Top Center. Então aqui é Layout, Flex, Vertical, chega a aparecer o nome aqui quando eu dou Hover, e Center. Por que que o H não ficou centralizado? Esse aqui, apesar de ter ido para o centro, a fonte não está centralizada, porque eu preciso alterar a propriedade de tipografia, que dá esse efeito não, mas que adiciona o elemento centralizado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tem duas opções. Deixa eu apertar aqui para fechar. Eu posso colocar aqui text align center e automaticamente todo o texto que estiver dentro dessa div aqui ele vai ficar centralizado. Ou posso também, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para excluir, clicar em Home Hero Heading Wrapper, vir aqui em tipografia e centralizar. E vou fazer dessa forma porque acho que é um padrão melhor para projetos que podem ter variações, entendeu? Mas ambas as formas estão corretas, vai depender muito do seu contexto e do que você entenda que é melhor, tá? Quando eu coloco, deixa eu dar Ctrl Z aqui novamente. Quando eu coloco aqui a classe text align center, você viu que isso aqui vem para o centro, tá? Então, por isso que dá no mesmo. Dei Ctrl Z novamente. E agora eu vou clicar aqui e aqui para poder centralizar. Perfeito? Vamos estabelecer agora uma largura máxima para essa div aqui. Até um pouquinho errado aqui. Ela deve ser 1052 de largura máxima. Então, eu venho aqui. Para poder fechar tudo, pessoal, você pode dar um clique aqui, direto. Ou se tiver mais de um elemento aberto, você vai segurar Alt e vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Que aí ele fecha tudo. E para abrir tudo a mesma coisa. Um clique para abrir tudo, outro clique para fechar tudo. Tá? Dentro da mesma div, Home Hero Heading Wrap, eu vou clicar agora em Size. Max Width, né? Que é essa propriedade aqui.
1052 pixels. Só que a gente não vai usar pixels, a gente vai usar o RAIN, que, como eu já falei, é uma unidade relativa que é melhor para a questão de acessibilidade. Inclusive, a gente tem até um conversor aqui, ó, que é esse site, né? Posso deixar o link para vocês, que é 1052 pixels equivale a 65.65.75 RAIN. Você pode usar dessa forma, direto, e colocar o RAIN no final, o Webflow vai reconhecer. Ou você pode colocar 1052 dividido por 16 RAIN. O resultado vai dar o mesmo, tá? E aqui eu vou colocar o width 100%. Perfeito? Então a largura máxima são 1052 pixels e o container deve preencher 100% da largura, tá? Aí aqui, deixa eu ver o que eu preciso fazer, se é centralizar. Exato. Centralizando aqui já resolve. Mas também há algumas possibilidades. Eu posso clicar aqui também em Head Wrapper, já que a gente vai ter a mesma configuração. Flexbox, vertical, top align center. Perfeito. Vamos só ajustar aqui a distância entre o parágrafo e o H1. Aqui está 16 pixels. Então vou clicar aqui no Wrap, que é onde está o conteúdo em texto, e vou colocar um RAIN que equivale a 16 pixels. Perfeito? Certinho. Agora eu vou adicionar aqui o botão que a gente já estilizou. Vou clicar em Head Wrapper, Ctrl E, e vou colocar aqui botão. Já vai aparecer. Cliquei, o botão já veio para cá. Se vocês observarem, ele está diferente aqui. Mas se eu clicar em cima do botão e clicar aqui dentro, se vocês colocarem Puron aqui também, já vai estar estilizado como a gente fez no Style Guide. Então, por isso que é super importante vocês começarem pelo Style Guide, porque isso vai otimizar bastante tempo. Porque imagine se cada botão tivesse que estilizar um por um, né, à medida que fosse fazendo. Ia demorar muito tempo e, com certeza, o projeto talvez não tivesse consistente. Tá? E o espaçamento do botão aqui são 32 pixels. Vamos lá. Home Hero Head Wrapper. Clico em Layout. 32 pixels equivale a 2 RAM. Vamos copiar o texto lá no Figma. Agora vamos para adicionar a imagem também aqui. Pessoal, tem várias formas de trabalhar a imagem na hora de exportar, mas vou fazer de maneira simples aqui e aí futuramente a gente pode explicar. Eu já removi aqui de dentro do Figma, mas caso não, vocês vêm aqui, main dashboard, e pronto, tá? Vou exportar aqui como PNG. Deixa eu só. Vamos lá, eu renomei aqui para Home Hero Image, tá? Vou exportar aqui com 1.5 em PNG. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele tem essas curvaturas aqui, tá? Quero otimizar o tempo, a gente poderia fazer de outra forma para ficar mais performático, mas como dentro do próprio Flow a gente já consegue converter, então é uma maneira também que eu acredito que seja viável. Deixa eu vir aqui, salvar, replace, pronto. Aí aqui dentro dessa div, que a gente vai colocar aqui Home, Hero, Underline, Image, Wrapper, né? Que vai ser o wrapper da imagem. E aqui no component, a gente vai dar um espaçamento entre o conteúdo de cima e a imagem, né? Deixa eu ver quantos pixels, 47 para 48, tá? Então clique em component, flex, vertical, clico aqui, isso é bem importante. E o espaçamento de 48 pixels. 48 dividido por 16, RAM. Isso aí. Cliquei aqui dentro do Hero Image Wrapper.
Ctrl E, vou colocar aqui Image, ele automaticamente já vai aparecer. E aqui vou copiar essa classe aqui, vou clicar em Image. Um atalho para vocês conseguirem nomear as classes mais rápido, você clica em cima do elemento, estou clicando aqui em Image, aí vou clicar em Ctrl ou Command, se for Mac, e Return, ou Enter, né? E Return é no Mac. Então, eu dou Ctrl V, aí eu vou apagar esse aqui, e pronto, otimiza bastante tempo. É algo simples, mas que para mim faz uma diferença muito grande. No Image Wrapper, vou clicar agora em Size, Width 100% e Max Width de 1096, né? Que é da imagem. Max Width 1096 dividido por 16 RAM. Bom, Flex agora. E vou centralizar, né? Ou posso segurar aqui Alt Command e ou Ctrl Alt e Ctrl, eu acabo confundindo os nomes, né? E aí ele vai pegar todo o espaço, tá? Mas pode ser aqui também, que acho que é até melhor. Eu vou clicar agora na imagem. Deixa eu fechar isso aqui. Vou clicar na imagem. Vou vir aqui em Settings. E vou clicar em Choose Image. Vou expandir isso aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou clicar em Contato Flow. E aqui vou adicionar uma nova pasta. 01 Home. Como a gente vai fazer somente uma landing page, então eu vou colocar aqui somente o Hero, tá? Mas a gente poderia criar a página Home e depois dentro da página Home a gente coloca as seções. Então cliquei aqui em Hero, vou fazer o upload da imagem. Foi essa aqui, né, que eu subi com PNG. Vou clicar na imagem e vou comprimir para AVIFY, tá? Esses dois formatos aqui são os mais populares, eu prefiro esse aqui porque ele deixa um pouco mais leve. Há alguma mínima possibilidade de haver incompatibilidade, mas os principais navegadores isso é quase impossível, né? Então eu prefiro usar esse aqui diretamente, tá? E agora eu vou clicar aqui depois dela compressa e vou adicionar. Perfeito? E agora, o que eu vou fazer também? Vou adicionar uma cor para esses textos aqui, né? Do Home Hero Head Wrapper. Deixa eu voltar aqui para Style. Coloca aqui Text Color White. Desapareceu, mas vou voltar aqui para Home Hero, né? Clicando aqui e lembra aquela classe que a gente criou, Background Color Black. E agora você vê que está começando a ficar parecida com o Figma. Perfeito? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou adicionar agora o background. Eu poderia estar simulando todos esses efeitos aqui lá no Flow, perfeito. Mas acontece que isso afetaria bastante a performance, né? E a gente preza muito por projetos que estejam com performance alta para que não prejudique o cliente, né? Nos objetivos que ele tiver através do site. Então vamos pegar esse background aqui. Eu só mover. Pronto. Vou duplicar ele para fora. Galera que não tiver familiaridade com Figma, eu sugiro que vocês tirem dúvidas comigo lá no WhatsApp, ou com o time, ou com a galera, né, que com certeza vai conseguir ajudar, porque acho que é o mínimo que você precisa saber para conseguir dar continuidade aqui, caso não consiga executar nada aqui. Perfeito? Se vocês quiserem, futuramente podem falar aqui nos comentários se vocês querem que eu grave um mini curso de Figma para que vocês entendam como usar o básico aqui, tá? Não sou
mestre em Figma, mas o essencial eu consigo me virar, perfeito? Vamos lá, já tirei o background aqui e vou exportar ele como JPEG. Só que eu vou exportar em 2x, porque eu quero ele com qualidade bem bacana. Então, cliquei aqui em exportar. Start Image. Perfeito. O que a gente vai fazer? Clicando novamente em Home Hero. Ctrl E ou Command S se for Mac. Você também tá cedo, gente. Então, todas as falas, vamos beber muita água, beleza? Ctrl E, vou colocar uma div aqui. E dentro dessa div, vou colocar uma imagem. Ctrl E, Image. Pronto. Agora vou clicar na div. Vou colocar aqui. Home, Hero, Background, Wrapper. Vou copiar isso aqui. E aqui no Image, vou dar um Ctrl V para colocar uma classe parecida. Background vai ser Image. Pronto. Vamos lá. Antes de tudo, vou clicar aqui em Home Hero, Section Home Hero novamente. Vou clicar em Position. E antes de clicar em Position, melhor dizendo, eu vou excluir essa segunda classe aqui que eu coloquei para dar cor do background. E vou clicar em Relative. Não, Relative não, perdão. Relative. E aí depois de feito isso, eu vou adicionar o background novamente. Feito. Ah, mais uma coisa. Deixa eu tirar novamente aqui. Isso é ao vivo, pessoal. Então, não liguem não, viu? Depois de feito isso, eu vou clicar aqui em Clip. Por que é que eu estou fazendo isso? Como eu vou adicionar essa imagem aqui de background, possa ser que ela ultrapasse a largura máxima do seu navegador. E com isso, a página vai ficar deslizando para a esquerda e para a direita. Não sei se vocês já viram isso acontecer, mas quando isso acontece, a gente precisa recorrer ou ao Overflow Hidden ou ao Overflow Clip, né, que é uma nova funcionalidade do CSS que o Overflow já tem há bastante tempo para evitar que a imagem fique correndo para o lado e para o outro. Eu acredito que isso aqui já resolva, mas caso não resolva, a gente vai saber no final. Né? E aí é só usar o clipe, que não tem problema. Perfeito? Eu prefiro o clipe porque ele evita alguns bugs lá na frente para a gente adicionar algumas interações. Tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas é só por isso. Então, novamente, clica aqui em Section Home Hero. Ctrl Enter ou Command Return, se você tiver no Mac. E aí a gente vai adicionar essa combo class aqui com background color, que já existe. E agora, vindo para o background, a gente vai clicar Home Hero Background Wrapper. A gente vai clicar em Position e vai escolher Absolute e vai clicar nesse último quadradinho aqui, que é o Full. Feito. Se você observar, a imagem veio cá para cima. O que é que essa funcionalidade faz aqui, né? Essa propriedade faz, melhor dizendo. Ela deixa o elemento que teve essa propriedade adicionada totalmente fixo em uma posição em relação ao componente pi, né? Que é o relative, que no caso aqui é o Home Hero, perfeito? Então, feito isso, vou clicar aqui e fechar. Vou adicionar o width de 100%. E vou adicionar o height, que é a altura, de 100% também. Perfeito. Vou colocar aqui máximo também, que acho que é melhor prevenir que remediar. Né? Mas acho que somente quando a gente se daria conta. Feito isso, eu vou clicar na imagem e vou adicionar o width de 100% também. E o height de 100% também. Se vocês pararem para observar, a imagem ficou na frente, né, do conteúdo principal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui no componente, né? E do componente eu vou vir aqui novamente em Position, Relative, e vou colocar à frente. Para fazer isso, eu vou clicar aqui apenas no número 2, seria suficiente. Então você vê que ele já está à frente.
E aqui, voltando para o background, a gente vai adicionar na imagem. Cliquei aqui na imagem, vamos para Settings e vou escolher Choose Image. Clicando em Here, você vai ver que já temos o dashboard aqui, mas a gente não quer o dashboard com background image. A gente vai subir aqui. Cliquei nele. Vou comprimir. Pode comprimir mais antes se preferir, tá? Mas eu prefiro fazer no Webflow porque, enfim, para mim já resolve, tá? Mas há várias formas de fazer a mesma coisa aqui. Então, se vocês pararem para olhar, ó, como a imagem fica, eu vou clicar aqui nesse botão de Preview. Vocês já vão conseguir começar a visualizar, né? Deixa eu fechar isso aqui no Figma. Tava. Você vê que já começa a ficar bem parecido, né? Não tá ainda 100% perfeito, ainda falta isso aqui. Esqueci de ajustar. Mas é isso aí, estamos chegando perto. Vamos voltar aqui novamente, clicar em Preview para ele sair desse modo. E agora vamos ajustar esse espaçamento aqui. É possível parar para observar. Aqui no Figma, ele está bem coladinho aqui, não tem um padding. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui na Flow, beleza? Basicamente, o que aqui a gente precisa para poder fazer isso? A gente vai vir aqui no Padding Global, no Style, né? Eu vou excluir aqui esse Padding Section Large. E vou fazer algo diferente aqui para essa sessão, tá? Existem várias formas da gente chegar ao mesmo resultado. Algumas pessoas podem dizer que é boa prática, que é má prática, mas, enfim, varia de pessoa para pessoa. Então, vamos simplificar aqui para poder tornar o aprendizado mais simples. Eu vou basicamente. Aliás, não, vamos tentar fazer de uma maneira mais correta, digamos assim, né? Padding Section Large, né? Era a segunda seção. Padding Top Large. Mas acho que isso aqui é diferente. Deixa eu ver. Essa é diferente. Então, Padding Section Top Large. Vou até digitar aqui para vocês conseguirem ver de maneira bem clara. Padding Section Top Large. Ele já está com 120 pixels, né? Que é o padrão que a gente definiu. E a gente vai adicionar mais 77 para poder chegar ao 197 aqui para ser pixel perfect, pessoal. Então vamos lá. Vou clicar agora aqui no Home Hero Component. Vou colocar 78 para ficar no número par. Né? 78 dividido por 16 RAM. E aí ele já vai estar na altura exatamente igual a do Figma, tá? Então, acredito que para finalizar só falta ajustar a largura desse parágrafo. Vou clicar no parágrafo aqui e vamos adicionar uma div a ele. Eu posso clicar aqui dentro do Head Wrapper, Ctrl E e adicionar uma div aqui dentro. Clicar no P e vou colocar dentro dessa div. O que é que a gente vai fazer agora? Copiar essa nomenclatura para otimizar tempo. Galera, eu vou falar sempre essa palavra, otimizar tempo, ou essa frase, otimizar tempo. O que é algo que vai otimizar bastante o fluxo de vocês, né? Então, sempre que eu estou construindo projetos, consigo entregar mais rápido devido a essa otimização de tempo. Obviamente, aqui eu vou demorar um pouco mais porque eu estou tendo que parar para poder pensar em como explicar melhor para vocês, tá? Mas num projeto do dia a dia real, isso aqui é muito rápido de ser feito em, sei lá, acho que essa Hero Section seria feita em 15 minutos, pelo menos. Ou no máximo. Então, venho aqui, Home Hero, e como essa div ela vai estar englobando a descrição, vou colocar aqui description wrapper, né? E vamos dar uma largura máxima para essa div, que é de 602 pixels.
602 dividido por 16 RAM e 100% de width. Eu botei 1000%. São 100% apenas, tá? Outro detalhe que eu acabei esquecendo, esse aqui é o body médio, né? Isso, exatamente, o body médio. Então vou clicar novamente aqui em cima do parágrafo. Você vê que ele não tem classe nenhuma, então é muito importante a gente ter. Então vou colocar aqui, ó, text, size, medium. Opa, fiz isso aqui, ele já ficou um pouco diferente. Não já sei porquê, acho que é o espaçamento do kerning, né? Então, letter spacing, acho que é small, exatamente. Então, quando vier aqui, ele certamente vai estar com esse aqui, então vocês vão clicar em body, em letter spacing, né? Vai aparecer aqui, vocês vão escolher os small. Você vê que ficou igualzinho. Então, assim, pessoal, se vocês seguirem o Style Guide, né? Caso não tenha feito, eu sugiro que vocês façam sempre quando for iniciar os projetos que vocês receberem. Essa é a maneira mais rápida de deixar o projeto consistente e sem dor de cabeça lá na frente, perfeito? Então é isso, já temos 36 minutos de aula. Não vou deixar essa aula aqui muito longa para a gente conseguir entrar em outros tópicos sem causar confusão. E aqui já temos a Hero Section. Deixa eu dar um play aqui novamente. A gente já pode até publicar. Deixa eu ensinar para vocês. Clicar em Publish. Selecionei aqui. E aqui já temos a Hero Section Pixel Perfect, é igual lá no Figma. Olha só que maravilha. Isso aí, pessoal. Sinceramente, às vezes eu até confundo quando eu trabalho no Webflow e no Figma. Eu às vezes acho que eu estou no Figma, sendo que eu estou dentro do Webflow por causa desse. Porque eu sou muito chato com Pixel Perfect. Obviamente, nem todos os projetos eu consigo fazer 100% igual, né? Porque a depender do contexto, você precisa realizar algumas adaptações, por isso que todo desenvolvedor, eu sugiro que, principalmente se for front-end, né, sugiro que saiba um pouco de design, e todo design também deve saber um pouco de front-end, para que ele consiga, né, se comunicar e executar o trabalho da melhor maneira possível. Mas já temos aqui um projeto aqui, já está ficando bem sensacional, perfeito? Então vamos lá, vamos depois para qual sessão, gente? Essa segunda sessão aqui, e eu acredito que na segunda a gente já faça essas duas juntas, tá? E depois deixa o CTA por último, o por penúltimo e o Futa por último, tá bom? Então valeu, galera. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso não tenha sido inscrito ainda. E vamos para cima. Um abraço.